Olá pessoal, uma alegria aqui ter vocês de novo. E eu tô aqui com o Patrick, aqui nesse episódio do Movecast. Por favor, Patrick, se apresente. Bom, eu sou o Patrick Barro, é, pratico esporte, acho que desde quando eu me entendo por gente. Comecei pela natação, minha Sim, mãe é professora de natação. Depois, acho que como todo mundo, eu fui pro futebol. sim, eu lembro. A gente jogava bola. Inclusive, conheço desde criança, já jogamos futebol juntos. Com o tempo, eu migrei pro motociclismo, né? Eu era piloto de regularidade de enduro. E com a pandemia, eu fui descobrindo um pouco da corrida e hoje eu faço triatlo Sim. atualmente. E é, desses esportes aí, qual que você mais gosta de praticar? Bom, a natação me acompanha a vida inteira, né? E até hoje eu encaixo nos meus treinos. Mas ele tem um lugar mais reservado, assim, é o motociclismo. É o que eu mais amo, realmente. É um que eu deixei um pouco de lado, por enquanto. Mas o triatlo me ajudou bastante. Principalmente, eu acho que no quadro aqui é muito bom de frisar, a parte mental. Né? O triatlo ele é um esporte que ajuda não só na sua saúde física, como mental. Eu acho que nas nossas gerações agora, mais recentes, a gente não está acostumado a sofrer, né? A gente quer algo tudo muito fácil. E o triatlo ele ensina muito isso. Quando você acha que está acabando, vem mais outro esporte para você fazer e você vai acostumando a sofrer. E isso é importante porque na vida a gente tem muito isso, né? A Sim, gente vai ter momentos ruins, momentos bons e isso vai ajudando a conciliar e seguir em frente. aí sobre essa questão de trocar de modalidade, né? Como é que é a transição no triatlo? A sua... Bom, o triatlo ele é muito confundido hoje com o Ironman, né? O Ironman é uma bandeira, certo? Que tem duas distâncias no triatlo. O triatlo ele é o esporte da natação, ciclismo e corrida. Essa é a ordem. Sim, Dentro do triatlo a gente tem várias distâncias, né? Então dentro dessas distâncias é que vai mudando. A gente começa tem o sprint, tem o triatlo olímpico, aí tem o 70,3, já faz parte da bandeira Ironman, que é o que eu faço na distância que hoje eu faço, que são 1.900 metros nadando, 90 pedalando, 90 km pedalando, e depois 21 km correndo. sim. E como é que é a sua rotina de treinos? Bom, geralmente eu encaixo de 2 a 3 treinos por dia. Isso vai variar muito na nossa rotina, porque eu me considero ser um atleta amador, mas que a gente tem tipo, um foco de profissional, né? A gente tenta sempre buscar ter mais performance. Geralmente são treinos de manhã cedo, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, e então sempre faço os treinos antes de trabalhar. Eu sou dentista, então 7 e meia, 8 horas eu já tenho que estar pronto para começar a minha rotina de trabalho. Sim. Então, e tava conversando com o Daniel que isso aí, essa questão de encaixar os treinos, né? É um jogo de xadrez que ele fala. Que não, você não é só o atleta em si, você é esposo também, né? Isso. O Daniel Trabalha. foi um dos meus incentivadores, né? Assim, quando eu vi uma prova do triatlo que estava tendo aqui no Portinho, eu conheci o Daniel, então ele foi um dos caras que me abriu portas para o esporte. E a gente tenta se conciliar. Hoje eu tenho que trabalhar o dia inteiro, é corrido, então acorda mais cedo, treina mais cedo. Não, mas durante o dia eu vou ter uma brechazinha à tarde, dá para eu ir fazer natação, então a gente vai sempre tentando encaixar da melhor forma possível. Sim. E nessa questão dos treinos, é, vocês seguem. Como é que é a planilha de vocês? Pronto, eu e o Daniel, a gente tem a mesma assessoria, a mesma treinadora, que é a Rosana, né? A Rosana Merino. Então, ela sempre, antes de começar o ano, a gente senta, conversa, explica quais as provas que a gente quer participar durante o ano e quais as nossas disponibilidades de treino. Não, na segunda-feira tem 1 hora e meia de treino, eu posso treinar durante 1 hora e meia de manhã, 1 hora à tarde. Então a gente explica toda essa nossa logística e ela que monta. Então a gente tem um aplicativo que onde tem todos os treinos e ela monta calculando a intensidade de carga, calculando o estresse físico que a gente precisa ter. Tudo isso é ela que passa para poder a gente manter esse nosso treinamento. Para não sobrepor o volume, né? Exatamente. Ela sempre vai fazer de acordo com o volume que você deseja. Por exemplo, se eu tenho um 70,3, que é essa distância, né, do triatlo, é um volume de treino. Se eu vou fazer um full, que é
dobro de distância, que eu vou ter que ter um volume maior. Então, mas isso tudo é conversado com ela e ela vai sempre adequando. Acontece muito, eu planejei esse mês treinar tais horários. Aconteceu alguma coisa no trabalho, algo que eu vou ter que alterar. Aí a gente conversa com ela para poder fazer essa alteração. Entendi. E como é que é a programação para as competições, né? Por exemplo, você vai ter a maratona agora, que você vai fazer, acho que em março, Isso, abril. abril. Isso, dia 27 de abril. Eu vou fazer a maratona da New Balance lá em Porto Alegre. Vai ser minha primeira maratona. Então, assim que eu decidi tem quase um mês, eu já repassei para ela. Então, eu já comecei a entrar num ciclo voltado Isso, para é essa sobre competição. ciclo. Exatamente. Então, o ciclo de maratona, ele é um ciclo que tem que aliar, né, a intensidade dos treinos, aqueles treinos de tiro, aqueles treinos para velocidade, mas ele vai ter um volume maior no final de semana. Então, a gente tem que alinhar o descanso, que é muito importante, a alimentação e os treinos. Então, a gente tem que ter sempre esse pilar. Como eu faço triatlo, eu não vou deixar de treinar outras Pois modalidades. é isso que Não eu vou deixar, eu vou continuar treinando outras modalidades. Só que, como o meu foco vai ser essa prova, ela reduz a intensidade e volume nas outras modalidades, para me manter treinado, né? Manter meu treino, e aumenta o volume nas corridas, e assim a gente vai seguindo. sim, porque era essa a minha dúvida para não sobrecarregar os outros músculos, né? Por exemplo, Exatamente. você Por vai. exemplo, o que eu faço geralmente, no dia de sábado. No dia de sábado eu chamo de T2, que é a transição. A gente pedala e corre. Chegou da bicicleta, já pega o e já vai correr. Eu não vou fazer essa parte de T2 até abril, porque aí vai estar me sobrecarregando muito. Ela vai me botar para fazer um pedal um pouco mais curto, Sim. mas ele que eu faço de corrida, aí já é uma corrida mais forte. E isso tudo ela vai dosando, né? De acordo com Aí, com isso, entra a recuperação muscular, entra o acompanhamento de fisioterapia, né? O recovery, tudo isso a gente tem que sempre estar alinhado para evitar a lesão. Nesses longões, né? Uhum. Que são tanto da bike quanto do ciclismo, quanto da própria natação também. Vocês fazem os ciclovers de cada modalidade no começo da semana? É, o ideal é você ter um recovery por semana, né? Isso é o ideal. Só que entra aquela parte da gente ser o amador e ter a rotina de trabalho. Às vezes a gente não consegue encaixar o tempo. Então, o importante é você ter ali de 15 dias um acompanhamento com o fisioterapeuta, né? Para poder ter essa recuperação e ficar sempre atento para evitar uma possível lesão. Com o tempo, o atleta, tanto o amador como o profissional, ele vai reconhecendo o seu corpo. Então, ele vai saber a hora que dá para você segurar o corpo, que dá, você vai ver que você está muito fadigado. Então, aí que você vai entrar em contato com a treinadora, você vai conversar e buscar ter essa recuperação. Geralmente, em ciclos assim, para provas, tem semanas um pouco mais leves para você recuperar. Então, isso tudo é conversado e é adaptado. Entendi. E aí, qual é a equipe que vocês. Na verdade, sim, vocês têm que ter uma equipe de apoio de vários multiprofissional, né? Isso, Fala da a gente fisioterapeuta. conta, né, com a fisioterapia, com... Aqui no caso do triatlo, né, com o Parnaíba, a gente tem um centro que é a Habifit, né, que é um centro completo de fisioterapia e performance, que está sempre a gente está acompanhando, né, a gente faz cobres por lá. A parte de nutrição agora já temos a Nutrado, que é uma empresa genuinamente parnaibana, né, que para começar a suplementação feita aqui em Parnaíba já está sendo produzida, já vai começar a ser comercializada. E no caso da natação, a minha professora, né, quem me acompanha é minha mãe, a Suzy, e isso a gente vai juntando, né, agregando aos profissionais e para poder chegar e montar, né, um treino completo. Sim, só mandar um abraço aqui pra tia Suzy, me ensinou a nadar. Que foi essa professora também. Sim. É, e assim, durante as provas, né? Existe todo um preparo mental para isso. Acredito eu que de mentalizar assim também, de vocês se imaginarem como é que vai ser, calcular a distância, calcular o momento que dá para forçar, o momento que dá para segurar um pouco mais.
E como é essa preparação pré, durante e pós-prova? Bom, o triatlon tem muito essa parte do mental, a gente tem que preparar bastante. Por quê? Porque como são três modalidades, o pessoal no meio costuma dizer que ele é um lençol curto. Se você puxar muito para cima, você descobre os pés. Se você puxar muito para baixo, você descobre em cima. Então você tem que dosar muito, né? De acordo com a distância que você vai fazer e com o treinamento. Com o passar do tempo, com as conversas com o treinador, você vai entendendo o seu corpo e você vai trabalhando nas suas zonas de frequência cardíaca. Sim. Essas zonas, de acordo com a distância, é uma zona que você pode trabalhar. Então, se você passar do seu limite na natação, continuar apertando na bicicleta, a corrida conta chega. Então, se você tem um planejamento, no caso a Rosana, ela passa para a gente planejamento da prova. Ó, a natação você vai fazer em quanto tempo, nesse ritmo, a bicicleta você vai nessa zona de frequência cardíaca e a corrida é nessa frequência. Se você tiver um dia bom, né, que também tem que ter um dia, né, você tiver feito a nutrição perfeita, tiver tido descanso e seguir essas orientações, a chance de no final sair como planejado é muito alta. Só que nem tudo são flores. Às vezes a bicicleta dá problema, às vezes você não consegue dormir direito na semana, porque você trabalhou a semana toda normalmente, Sim. chega em véspera da prova, você não consegue dormir bem, às vezes foi a nutrição que não saiu como precisava, aí eu jeito a cabeça. É uma coisa que eu aprendi muito com a Rosana e com o Daniel, de você visualizar o sucesso. Você tem que visualizar que vai dar tudo certo e você tem que aprender a sorrir. Você tem que entrar ali, né, encontrar um conforto no desconforto, né? Verdade. Você entrar naquela simbiose com o sofrimento e administrar isso até o final. E você falou um ponto interessante, porque além de toda essa disciplina, né, de organização, também é obediência, né, Sim. às orientações. Porque vai que no dia da prova você está muito bem, e aí você começa a se empolgar. Uhum. E aí uma coisa não pode atrapalhar a outra, né? Pode acontecer sim de você, seu ritmo estava X, você ir para X mais um pouquinho. Acontece, de estar se sentindo bem, você conseguir apertar um pouquinho, mas é aquele negócio, você não pode sobrepor demais, porque aqui é estudo, né? É estudo feito. O seu corpo, seu preparo físico está voltado para aguentar esse ritmo aqui. Se você subir muito, a conta vai chegar. Sim, é Uma verdade. vai, um determinado tempo vai chegar. No triatlo, geralmente chega na corrida, porque é o último. A bicicleta, você está ali pedalando, você está na descida, você pode parar de pedalar. Você respira um pouquinho, você recupera o fôlego. Agora, a corrida não. A corrida, você diminui o ritmo, mas você está sofrendo, você está tendo impacto. Se você caminhar, vamos dizer assim, a queda vem caiu muito forte, porque, pô, tô caminhando, não tô exausto. Sim. Então, realmente é isso. Você tem que ter tudo ali dentro do planejado, para no final não faltar. Quais são os principais treinos da corrida para endurance? Bom, Os tipos de corrida, no pois caso. é, a gente tem, acho que vamos botar três treinos assim, que acho que todo mundo conhece, né? Tem o fartlek, que Sim. ele é um treino que ele altera o ritmo forte com o ritmo mais fraco. Tem o treino de tiros, que são treinos que você pega uma determinada distância, 300, 400 metros, ou por tempo, 1 minuto, 2 minutos. Você chega ao seu máximo, descansa um pouco parado, e o longo, né? Acho que são os três mais conhecidos. São Sim. os três treinos mais conhecidos, assim. Mas um que eu acho importante é o longo. É você ter aquela maturidade de levar ali seu, no nosso caso, mais de 1 hora de exercício, né? Que é se torna longo. Porque cada um vai ter seu ritmo, né? Isso a gente não tem por que dizer, não, o longo tem que ser tantos quilômetros. Sim, mas cada um vai evoluindo aos poucos. Às vezes o longo de 1 hora para são 14 quilômetros. O longo de 1 hora para são 10 quilômetros. Então, com o tempo você vai evoluindo. Então, você passa ali de 1 hora, 1 hora e 20 de exercício, você começa a sentir mais desconforto. Então, Sim. ele treina onde prepara mais a cabeça. Pro longo, é mais importante o tempo, né? Ou a quilometragem. Por exemplo, não, dessa semana agora eu vou fazer um longo de 12 quilômetros. Sim.
Ou é melhor começar assim, não, nessa semana eu vou fazer um longo de 1h20 ver até onde vai. Eu acho que entra muito a questão da frequência, né? Dessas zonas de frequência cardíaca. O longo, ele é trabalhado geralmente entre Z2 e Z3, que são as zonas de frequência cardíaca que o Mais coração, leve. né, que você consegue trabalhar por mais tempo, né? Vamos botar assim. Então, às vezes, você diz assim, ah, não, vou fazer 12 quilômetros. 12 quilômetros para você no ritmo, no tempo, para mim já vem outro dentro daquela frequência. Então, por isso que é muito importante, já entra, o que a gente estava falando, o acompanhamento de profissionais em cada área. Sim. Então, a coisa é muito pessoal, né? A planilha é uma coisa muito pessoal. Eu posso ter o mesmo treinador, eu posso ter o mesmo tempo, a correr 10 quilômetros ao mesmo tempo de outra pessoa, mas os meus treinos vão ser diferentes de outras pessoas, né? Porque a minha capacidade cardiorrespiratória é outra, meu recrutamento muscular é outro, minha memória muscular é outra. Então, cada indivíduo tem uma necessidade. Acontece muito de ter algumas assessorias, algumas coisas que botam treino, vamos dizer, um Ctrl-C, Ctrl-V, né? O treino para todo mundo igual, e às vezes vem as lesões e os problemas. Então, aí que vem a necessidade de você sempre tentar trabalhar de forma personalizada. Você entender o que é que o atleta precisa e Sim. encaixar com a realidade dele. Não adianta nada eu botar lá para você fazer 2 horas de exercício, você tem naquele dia, você vai ter que ter um dia todo de trabalho, você vai estar exausto, você vai ter que conseguir descansar o tempo certo. Então, realmente eu acho que o que eu indico é sempre procurar profissionais que estão realmente atualizados na área, que estão comprometidos, né, com o seu projeto. Não importa se é 10, se é 5, se é 20, 21, tanto faz. Cada um tem seu projeto, então eu acho que cada um tem o seu tipo de necessidade específica. Acho que isso é importante. E aí você tocou num assunto também sobre a importância de evitar essas lesões, né, de sobrecarga. Como é que eu posso evitar, claro, essas lesões? E quando acontece a lesão, como é que você lida de uma forma pessoal? Bom, no triatlo, eu já estou há 3 anos, vou pro meu terceiro ano no triatlo. Eu nunca tive uma lesão, né? Sim, Então eu acho que eu estou conseguindo, eu tive boas instruções desde o início, então isso me ajudou muito. Bons profissionais do meu lado. Então isso me ajudou muito. Eu tive algumas lesões mais sérias na moto, né? Na moto já tive alguns acidentes mais sérios, então foi mais difícil lidar com essas lesões. E no triatlo, eu acho que é o que eu estou fazendo hoje, o que me ajuda realmente é isso. É você ter uma rede, né, ao seu lado ali, e encaixando sempre onde é que você pode morder, onde é que você pode assoprar, e, e balanceando as coisas. É, que eu faço acompanhamento lá na RehabFit, né? Que eu faço o recovery. Então, sempre que eu tenho um recovery que eu vejo que o fisioterapeuta mostrou, ó, essa musculatura que já está muito mais estressada, esse aqui já está. Então, a gente já vai observando para ver se precisa fazer alguma alteração no treino. Mas até hoje, eu tenho essa sorte ao meu lado de sim, ainda não ter tido lesão e ter se acompanhado por bons profissionais e continuar evoluindo. entendi. E como é que é os treinos de natação? Bom, a Tipos de treino? natação, geral, o ideal seriam 3 treinos na semana. Só que aí já entra de novo. A gente não é profissional, a gente tem um trabalho. Eu trabalho na cidade de ao lado, São Bernardo. Então eu passo 3 dias lá e lá não tem como fazer a natação. Então eu faço a natação 2 vezes na semana, segunda e sexta. E aí vai de acordo com a planilha, né? Vai ter treinos variados e a gente vai encaixando como pode. Entendi. Mas na natação é pela modalidade de natação, por exemplo, tem os tipos olímpicos, né? A De cada. natação, ela tem os estilos, né? Sim, Tem o tem os estilo estilos. livre, tem o borboleta, peito. Para o nosso caso, no triatlo, a gente só usa o estilo livre para natação, né? Sim, O que vai alterar no nosso treino é a gente treina as partes só de braçadas, partes só de pegada, depois as duas coisas junto, usa alguns acessórios, pé de pato, palmar, e isso que a gente vai adaptando, mas o entendi. estilo é só o estilo livre mesmo. E aí é só mais distância, né? E isso, é só voltado mesmo, só pro triatlo. A gente não faz outra variação de estilo, não. Como uma natação isolada. Se você treina só natação,
Aí sim, você vai treinar costa, você vai treinar borboleta, peito. Aí já é outra história. Como no triatlo a gente só usa estilo livre, a gente foca mais no estilo livre. Entendi. E já no ciclismo, como é que é? Aí, ciclismo, no meu caso, eu treino 3 vezes na semana. Duas são entre 1h15 e 1h30 de treino. E a terceira, que é o longo, que é de 2 horas e meia em diante. Isso vai depender da planilha. Então, o ciclismo é bom porque é o mais coletivo, vamos dizer. A gente tem uma equipe, né, de ciclismo aqui em Parnaíba, equipe Delta de ciclismo, e a gente costuma fazer esses treinos juntos, né? Pelo menos 3, 4 pessoas reunidas. A gente chega a fazer uma equipe toda 8, 9 pessoas juntas pedalando, que isso deixa mais prazeroso, né? A gente vai para um pouco para conversar, né? Tem a parte que a gente vai repor a hidratação. Então isso ajuda a ter um companheirismo e até a gente evoluir mais juntos, né? Durante todo a dinâmica das provas, né? Como é que é o descanso durante as provas? De hidratação, de nutrição? Pronto, durante a prova de triatlo especificamente, a gente assim não tem um descanso, né? Sim. Você vai no seu limite, no seu propósito. O que eu faço? Quando é uma prova de 70,3, que é o meu foco, eu tenho a hidratação. É só quando eu saio da água, né? Faço antes a hidratação, nutrientes, tudo, vou nadar. Faço os 1.900 de natação. Quando eu saio, eu já reponho carbogel e água, né? Hidratação. Aí na bike é onde você pode ter uma reposição melhor, né? Você consegue ter carboidratos em pó, cápsula de sal, água e carbogel. É onde você consegue se recompor melhor e manter uma nutrição e hidratação adequada. Aí já tem a transição, vai para a corrida. Chegando na corrida, geralmente uma prova é de 2 a 2,5 km, tem um ponto de hidratação. Você não é hidratação por você, né? Sim. Então é de 2 a 2,5 km. Então o ideal é você treinar, beber água na corrida, só em 2,5 a 3 km, para poder você já estar habituado a essa reposição. Então sempre tem que entender o seu próprio corpo, né? Exato. Aí já entra. Aí depois o ambiente. Você vai na nutricionista, né? Tem um acompanhamento nutricional, ou realmente você faz a sua. Você tem que entender que não é algo rígido, não é algo fixo. Geralmente o carboidrato, que é o carbogel, né? É de 30 minutos a 1 hora, recomendado pelo decreto de cada máquina. Eu não. Tem gente que consegue de 20 a 25 minutos. Tem gente que consegue de 20 a 20, de 30 a 30. Eu não consigo de 20 a 20 minutos. Para mim não funciona. Para mim é de 30 a 30 minutos. É isso, é a minha regra de reposição. É o que para mim funciona. Que já para outra pessoa já não vai funcionar. Então, por isso que é bom muitos treinos e muitas provas. Quanto mais provas você vai, mais você vai conhecer essa curva. Naquela prova X, você errou nisso. Ó, nessa prova faltou água. Não, nessa prova eu acho que o carboidrato, se eu tivesse botado um pouco mais, a cápsula de sal. Então, você vai entendendo o seu corpo. Você vai entendendo como funciona o corpo para poder adaptar a sua realidade. Entendi. E, por exemplo, quando você vai fazer uma prova é, não muito longa, não. Uhum, Uma prova mais curta. Pode ser, por exemplo, a própria de sprint, por exemplo. uhum. E aí não precisa ou precisa dessa reposição. Mesmo Precisa. nas. Precisa. Mesmo, por exemplo, uma prova, vamos botar uma prova de corrida curta, que é os 5 quilômetros, Pronto. que é uma prova bem curta. Hoje, atualmente, creio eu que eu estou fazendo ali os 5 quilômetros em 19 e 20 minutos. Vamos botar nessa faixa. O carboidrato durante a prova não vai ser necessário para mim, né? Sim. Porque é entre o tempo. Se eu vou ter só 20 minutos de exercício, para mim não vai precisar o carboidrato durante a prova. O que tem que ser feito antes, no dia anterior, uns 3 dias antes da prova, reforçar a hidratação, repor eletrólitos, pode ser através de água de coco ou de alguns produtos como Gatorade, Jamo, repor os eletrólitos necessários durante 3 dias antes da prova. Numa noite anterior, refeição à noite com bastante carboidrato, pouco mínimo de proteína. Aí de manhã cedo, antes da prova, você bota um fonte de carboidrato. Pode ser até carbogel, um pouquinho antes da prova ali, uns 5 minutos antes de largar, carbogel e água. E durante a prova, só água. Sim. Isso não prova curta, né? E isso também é para mim. Porque o meu tempo
não vai sobrecarregar o que eu sou planejado, que é 30 minutos. Aí, no caso, se eu fazer uma prova de 10 quilômetros, que já vai para mais ou menos 40 minutos de exercício. Então, eu vou precisar de um carboidrato com 30 minutos. Então, é sempre baseado no tempo que para mim, funciona. Que é 35 minutos nessa faixa. Entendi. É porque, por exemplo, eu de manhã eu já não como nada. Eu já saio só pra treinar sem comer. Pronto, eu também fazia muito isso. Eu não conseguia comer. Eu acordava muito cedo, você não conseguia comer nada. Com o tempo, eu tive acompanhamento com a Isa Borges, então ela passou, né, toda minha tabela, toda a minha dieta, e lá tinha, né, a importância de você comer algo antes, né, No início não foi bom. Eu saía, às vezes tinha um pouco de enjoo, principalmente na corrida, sentia um pouco Sim. de enjoo, ficava aquela sensação de peso, mas com o tempo, o nosso organismo ele é treinado. Você vai treinando aquilo, quando você vê, é normal. Hoje eu acordo 4 horas da manhã, eu já vou comer. Vou comer Entendi. um pão com doce de leite, vou comer ou só o carboidrato em pó para ser mais rápido, dependendo do dia. Então eu já acordo e o meu organismo já está apto para isso. Existe uma diferença de alimentação para cada modalidade? Por exemplo, para essa aqui é melhor tal. Geralmente, o endurance em si, que são as três, são prova de endurance, né, de longa Sim. distância, é basicamente a mesma. Aí vai entrar a particularidade. Por exemplo, para pedalar, eu já consigo comer mais antes. Algumas coisas mais sólidas. Pão com doce de leite, que é o meu pré-treino, no caso, né? Sim. Aí eu tomo a pedalanina, a creatina, tudo junto, para mim funciona bem. Agora, se eu for para corrida, um treino longo de corrida, eu não consigo comer o pão com doce de leite. Só se for 1 hora antes da corrida. Se for ali meia hora antes, eu não consigo. Aí eu pego carboidrato em pó, porque aí eu já vou ingerir como líquido. Aí o Entendi. organismo já aceita melhor. E isso vai se adaptar. É, sim, e aqui, sobre o quadro Mostra para os mitos e verdades, Sim. eu quero que você fale se é verdade ou se Uhum. não é. A primeira eu acho que você falou até um pouco sobre o triatlo é um esporte solitário. Cara, ele é um esporte solitário em partes. Vamos dizer assim, que não é um mito nem uma verdade. Ele é de explicar um pouco. Você não consegue sozinho. Então não Sim, é solitário. Você não consegue chegar numa prova e fazer tudo sozinho, não. Então você tem toda uma equipe, um apoio por trás, seja da família, seja de amigos de treino. Então você tem uma rede que está ali com você. Durante a prova, ali na hora da prova, realmente é você, seu equipamento, mas você está carregando muita gente contigo, né? Então, no meu caso, na corrida, eu geralmente treino com o pessoal do Delta Runners aqui em Parnaíba, né? Que aí é o Pedro Albuquerque, o Miguel Araújo, o Felipe, os meninos que treinam comigo. Então, ali na corrida, eu tenho o apoio e tipo assim, a companhia deles, né? Na bicicleta, eu tenho o pessoal da equipe de ciclismo, né? Da equipe de autociclismo. Então, sem eles, ficaria muito difícil para sim. treinar. É muito difícil você acordar todo dia motivado, todo dia você sair para treinar sozinho. Não dá. Você consegue, você vai, mas não é a mesma coisa. Então, quando você tem esse apoio, né, de outros amigos, outras pessoas junto com você, isso ajuda muito. Eu lembrei agora do berço, ali, do comecinho da psicologia do esporte, que foi um estudo que aquele psicólogo fez, que ele fez com ciclistas. Uhum. Então ele percebeu que quando o ciclista saía 2 a 2, eles iam muito mais motivados do que quando iam sozinhos. E aí começou toda a ciência por trás da psicologia do esporte. O quanto é importante a amizade, mas o trabalho em equipe, né? Para direcionar. Porque quando a gente está junto com o mesmo objetivo, tudo fica mais fácil. É porque o pessoal pensa muito assim, vamos dizer assim, nós pensamos muito no futebol, né? O futebol é aquele esporte coletivo, né? Sim, Porque realmente é mais coletivo e tudo. Mas quando você sai para correr ou pedalar com outra pessoa ali que é mais ou menos do seu nível, ou um pouco melhor, você sai muito mais motivado. sim.
Tanto que a pessoa forçou um pouquinho, você vai forçar um pouquinho mais. Então você vai ter uma evolução bem maior. Sim, eu percebo muito isso na corrida. É o segundo. É necessário saber nadar em águas abertas para participar do triatlo. Já tem algumas provas de triatlos indoor, né? Que aqui eu não vi ainda aqui pelo Nordeste, eu já vi em São Paulo. Em São Paulo tem até um amigo meu, Gabriel, que participou lá. A natação foi na piscina, no clube. A bicicleta foi aquelas bicicletas de academia, pegou médio. E a corrida foi na esteira. Ah, entendi. Então, é uma prova que abre portas para o triatlo, né, para as pessoas que têm essa dificuldade, porque águas abertas realmente não é para todo mundo. Tem gente que tem essa dificuldade. Você pode pegar um dia um mar um pouco mais forte, você pode ter essa dificuldade, é mais difícil. A navegação é mais difícil, a natação em si, você manter um ritmo é mais difícil. E você não tem aquela borda para botar a mão, isso Sim. faz falta, né? Então, tem essa modalidade já tem algumas provas de triatlo, eles fazem isso. Você faz a natação na piscina, faz a bicicleta em bicicleta ergonométrica e depois a corrida na esteira. Então, a gente já tem essa modalidade para ajudar. Massa. É possível completar o triatlo sem nadar bem? É aquele negócio, como a gente estava falando no início, o triatlo ele tem categorias, né? Tem distâncias. Então, se você for para uma distância muito alta, se você não tiver uma boa natação, você não vai completar, É porque é o primeiro, né? porque é o primeiro. E nessas distâncias grandes, é águas abertas, é mais difícil. Então, se você tiver uma natação razoável, você não completa. Você tem que ter, você tem que ter razoável nos três esportes para poder você completar. E isso, claro, vai depender da distância. Se você precisa de distância curta, você não precisa ser um exímio nadador. Não, você tem que saber nadar e completar aquela distância. Completou aquela distância, está tudo certo. O que você é, categoriza como razoável? Pronto, aqui a gente tem uma prova que é o Barra Tri, que é organizado pela Federação do Piauí, que é lá no Barra Mansa. Lá tem a distância shot, que é 350 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. É uma categoria assim, de entrada para o triatlo. Então, 350 metros já é bem mais tranquilo do que você fazer 1.900 metros, você fazer 3.800. Então, é uma categoria de início. Então, se você treinar para aquela distância e conseguir completar aquela distância, tá tudo certo. E não tem, assim, uma necessidade de ser um ritmo forte. Não, você pode terminar do seu tempo, né? Geralmente tem um regulamento, eles botam um tempo máximo geral da prova, mas eles sempre deixam bastante confortável. Então, aqui esse ano teve o Barra Trick, é sempre em setembro. Teve muita gente que fez pela primeira vez e conseguiu completar no bom. Claro que vai de cada um termina no ritmo, cada um faz o seu tempo. Entendi. E é possível fazer um Ironman, no caso 70.3, né? Uhum. Sem parar para descansar? É possível, sim, só que aí é os seus treinos que vão dizer, né? Você consegue sim fazer uma prova sem parar para descansar. Você conseguir imprimir aquele ritmo do início ao fim. E entra como a gente conversou no início. Você conhecer o seu ritmo, conhecer o seu corpo e você encaixar o seu ritmo determinado. A minha primeira prova de 70.3 foi o Cabo da Peste, que é o Campeonato Brasileiro que tem lá em Fortaleza. Nele, quando chegava nas partes de água, estava muito quente lá em Fortaleza, eu passava pela água, dando um trotezinho caminhando, jogando água na cabeça, bebendo. Então, meio que eu dava uma descansada nessa parte. Entendi. Quando eu fui pro Ironman 70.3 em Fortaleza, já consegui não ter esse trotezinho, já passava correndo, meu ritmo já estava determinado, pegava água, já conseguia no boa. O último que eu fiz, que foi o outro Cabo da Peste, eu já não diminuía de jeito nenhum. Então, isso ó, vai da sua evolução e você conhecendo o seu corpo. Qual que é a importância do clima para a performance? Essas de endurance. Está ligada diretamente. O clima é um fator primordial. A geografia, no geral. Clima e relevo, né? Você saber se vai ter uma prova que tem uma altimetria maior. Se você sabe que vai pedalar em montanha, você já é uma coisa. Se você vai pedalar no nível do mar, já é outra. Ah, vou pedalar no nível do mar, mas na ida eu vou contra o vento e na volta eu vou a favor. Isso já faz a diferença. Entendi. Geralmente em Fortaleza, que foi as provas que eu fui de triatlo de longa distância,
lá a umidade é muito alta. Então, você tem aquela sensação do nó máximo, como a gente diz, né? Aquele calor. Então, a hidratação já tem que mudar, você já tem que aumentar a hidratação, a reposição de eletrólitos, tudo isso influencia. Entendi. E nessas, por exemplo, agora aqui no Parnaíba, né? Indo aqui para nos correr é tempo de muito vento. Então, como é que é? E de dezembro até, acho que acredito em maio, por aí, já começa a não ter chuva. Exato. Então, como é que é para vocês montar essa planilha de treinos de acordo com o clima da local? O que atrapalha muita gente, inclusive comigo agora, né? Ontem a gente Foi, teve deixa que eu falar. fazer um pedal longo. A gente saiu de casa e estava chovendo, mas 5 minutos não estava conseguindo enxergar nada. Então não tinha como continuar pedalando. Então a gente abortou o treino, fez 1 hora só de treino, 1 hora e 10, voltou. E o que alguns fazem, tipo, compra um rolo indoor, que a gente bota a bicicleta e fica pedalando dentro de casa. Vira como se fosse uma bicicleta de academia, né? Ah, entendi. Você bota a roda traseira com um adaptadorzinho e lá fica ocultando e você fica pedalando em casa. A corrida, eu não vejo como impossível a chuva. Pelo contrário, é que você gostar. Não tá chovendo, isso é bom, não atrapalha muito. Eu acho que o que a gente sente mais é na bicicleta. Não só por estar chovendo, sem como, mas o equipamento desgasta mais e a segurança, Sim. né? Fica muito perigoso porque a gente usa pneus muito finos, a chance de uma queda, de um acidente fica bem maior. Se fosse uma mountain bike, seria um pouco mais Já fica um seguro. pouquinho melhor, um pouquinho mais seguro. Só que aí já entra mesmo o desgaste da bicicleta, né? Já entra tudo isso. E realmente não é seguro porque você não tem a visibilidade. É verdade. Igual como você tem quando não tá chovendo. A quinta. Ah, esse aqui é legal. Treinar 3 modalidades diferentes reduz o risco de lesões? Muda a verdade. Aí entra geralmente a intensidade que você usa nas três, né? A natação, com certeza, é a que menos tem chance de lesão, né? A natação não tem impacto nenhum, então ela é uma modalidade fantástica para até para recuperar de algumas lesões de outras coisas. A natação ajuda muito. A bicicleta também, a lesão é bem menor. A corrida, eu acho que é onde pode ter o maior risco de lesão, tanto muscular como articular, então é onde tem que ter o maior cuidado. Entendi. E isso tudo vai realmente da intensidade que você pode treinar as três e nunca ter uma lesão. E pode ser que você não treine uma e tenha. Então realmente vai da intensidade e de como você descansa e se alimenta. Isso ajuda muito. Sim. Agora sobre o motocross, Sim. a gente já acabou passando por isso, né? Uhum. Como é que eram as competições e o preparo mental para esse tipo de competição? Bom, na moto já muda um pouquinho, porque você depende muito do equipamento, né? Eu acho que no triatlo, salvo ali a bicicleta, né, que você tem que ter também um cuidado maior, é mais você e seu corpo, né? A moto você tinha que dosar muito o equipamento, você tinha que cuidar da moto, né? Podia ser de qualquer forma. Eu comecei a andar de moto muito cedo, mas a realmente fazer trilha, a treinar, como a gente faz, foi em 2016. E em 2017 eu já fui pro Pioceará, né? Eu fui campeão do Pioceará 2017 na categoria novato. Fui campeão piauiense 2017. 2018 fui campeão do Pioceará de novo. E piauiense de novo. 18 fiquei em quarto lugar no Pioceará na categoria sênior, categoria principal, fora Master, né? Que já era profissional. Em 2019 eu fiquei em quinto lugar no brasileiro. Em 2020 eu fui vice-campeão brasileiro, né? De nível de regularidade. Entendi. Então, nessa evolução, né, da minha pilotagem, do meu conhecimento, amadurecimento no esporte, foi isso, foi sabendo conhecer o corpo e a máquina, né? Você depende muito da máquina também. E são provas longas, são provas de 6, 7 horas de duração, que às vezes ali, com meia hora, se você fizer alguma besteira, você comprometeu o dia inteiro. Será pior, ou pior será, que deve vir do ano, né? Pior será que você sai do Piauí para o Ceará, e será pior quando você será para o Piauí. Sim. Então você tem dias que você faz 11 horas de prova. Você larga 5 horas da manhã, só chega às 5 horas da tarde, para a garagem na outra cidade. Então isso você tem que ter, administrar a nutrição,
o equipamento, né? E eu sou seu psicológico. Sim, e aí, acho que é importante, né? Em todas essas, ao longo dessas entrevistas que eu venho fazendo, a importância da nutrição e como a gente está falando aqui sobre saúde mental também, existe a pirâmide da saúde mental, que é a alimentação, o sono e o próprio exercício físico, né? Uhum. Porque se você não estiver bem, você não vai render em nada, né, durante os treinos ou durante a própria competição. Mas assim, também existe o Patrick, que é esposo e Uhum. que trabalha, que faz Sim, todas as suas atividades. E quando você vai fazer o seu planejamento durante o ano, por exemplo, se aparecer uma formatura, um casamento, não sei o que, alguma coisa assim, tem que. Às vezes faz adaptação, né, da sim, rotina. É o que a gente, o que eu uma faço, viagem, por exemplo, isso, também. o que eu faço com a minha esposa, né? Agora, fazia antes na moto, quando não era casado, eu fazia com a minha família, isso, né? Eu tinha um apoio da minha família, do pai, da minha mãe, da minha irmã. Então, eles entendiam, eu saía para treinar o dia inteiro de moto. Então, eu tinha esse planejamento com eles, eu via as datas. Durante a faculdade, os professores me ajudaram muito, porque eu pegava o calendário de competição e chegava no meu dia de aula, professor, ó, esses dias aqui eu vou ter que faltar. Às vezes chegava a disciplina que era a quantidade de falta que eu tinha, foi a quantidade de falta que eu precisava. Eu não podia pegar uma gripe, eu não podia, porque faltava a quantidade certa. E agora, com o triatlo, agora eu sou casado, né? Então também a gente tem que ter esse, tem que conciliar, né? Você, não é só você, você não pode pensar só em você. Então, decidi agora ir para uma maratona. Cheguei a ter para conversar. Ela, minha esposa, está terminando a internato de medicina, então também para ela vai estar muito corrida. É o último semestre dela, né? Vai se formar em junho. Então, por que eu ter escolhido essa prova agora em abril? Porque eu não quero fazer nenhuma prova em junho e julho. Porque junho e julho é a formatura dela, então o foco é ela. E aí, se tiver alguma outra prova que eu vá fazer, deva ser lá para setembro ou outubro, que já tem passado essa corrida de formatura e tudo, e a gente vai balanceando as coisas. Entendi. Agora sobre o pódio, né? O Sim. pódio que eu te falei. Eu queria que você elencasse os três. Você é um multiatletas, Uhum. pratica vários esportes. Os três esportes preferidos que você mais gosta de fazer. Bom, o triatlo eu vou encaixar como um só, né? Não, Porque sim, são as três modalidades, mas encaixa como um só, mas o primeiro eu ainda boto enduro de regularidade, a moto. Depois eu boto o triatlo. E o triatlo ele vai entrar mais como um estilo de vida. Eu acho que o triatlo, quando você começa, não é só pelo esporte. Eu acho que ele vai me moldando no geral, né? sim. Então, o triatlo eu nem encaro mesmo como esporte, eu já encaro como estilo de vida. Um exemplo, eu vou viajar para uma semana pro Natal com a família da minha sogra, né? Filha da minha esposa. E eu já tenho alguns treinos que eu vou fazer. Então, eu sempre viajo com tênis, que é o treino mais fácil de fazer para o ele. Então, isso já faz parte de mim. Entendi. O triatlo eu acho que não é mais um esporte, já está realmente inserido na minha rotina. Então, ele já está mesmo, realmente é o meu dia a dia, faz parte de mim. E o esporte que eu vou botar como principal é o motociclismo e o futebol. Futebol é um esporte que eu gosto muito. Eu não jogo mais por lesão, por medo de lesão, né? De se machucar, que não é Acho que é bom, né? forte. Mas um esporte que eu gosto muito é o futebol É também. engraçado também que eu comecei a correr pra melhorar no futebol e hoje eu já não tô tanto no futebol por conta da corrida. Você acaba gostando da corrida, daquela sua evolução, e você vai vendo que no futebol você tem isso mal de lesão, né? É, É um futebol, é um esporte de contato, então não depende só de você. Então, realmente afasta um pouco. Você acha que está ali preparando uma coisa e vai ali amassar. E mentira. é. Aí eu encaro como se fosse um treino de tiro, assim. Pronto, como se fosse isso. É, e assim, pra finalizar, eu queria que você fizesse um desafio aí para quem estivesse assistindo, a querer se mover também, a praticar uma atividade física, sair do sedentarismo, ou para continuar, né? Sim. É, eu gosto muito daquela velha máxima de você fazer alguma coisa todo dia. Você fazer alguma atividade física durante 30 minutos, 40 minutos todo dia, isso vai ajudar muito a entrar no rotina.
O início é ruim, não é bom. Você acordar cedo, você acordar todo de 4 horas da manhã não é bom. Só que com o tempo, você vai se adaptando. Ah, eu trabalho a partir de 8, eu trabalho a partir de 7, eu não posso de manhã, eu posso à tarde. É você pegar meia hora do seu dia e tirar para você. Fazer uma atividade física. Pode ser uma caminhada, se você tiver um preparo, fazer uma corrida, pode ser bicicleta, natação. Não importa, o beach tênis, que também deu muita popularidade de vir pra cá. Mas se você tirar pelo menos 30 minutos por dia, isso vai ajudar bastante. Pode ser várias modalidades, falando ficar uma volta, que Sim, realmente é. Tem gente que não gosta de academia, tem gente que não gosta. Então você vai se adequar de acordo com a sua realidade. E você, eu acho que um desafio bom seria isso. Você pegar ali durante um mês ou dois e tentar fazer 30 minutos de atividade física por dia, e até você encaixar na sua rotina perfeito. e levar para frente, escolher um esporte que realmente você goste e levar para o seu futuro. Sim, porque assim, acaba que não afeta só a área da saúde física, né? A saúde mental acaba melhorando, o próprio relacionamento com as pessoas também. Exatamente, é uma coisa que eu ia chegar. Eu, desde criança, por minha mãe ser educadora física, meu pai também sempre fez muito esporte. Então, desde criança, eu sempre fiz algum esporte. Sempre. E o esporte, ele me ensinou muito, muito. Por exemplo, quando a gente tem uma fase que a gente não quer estudar tanto, de 8 para 10 anos, quer jogar bola, a gente quer. Pronto, meu pai e minha mãe chegavam, você só vai jogar bola se você tiver luta boa. Então, o esporte, ele vai ajudar a formar o caráter do ser humano, da criança. Ele lhe dá disciplina, hierarquia, É verdade. ele lhe dá preparo emocional, ele lhe ensina que você não vai ganhar sempre, né? Ele não vai ser a mãe que vai que ele bota no colo e vai... Não, ele lhe prepara. Então, eu acho que o esporte, ele está muito além da saúde física, né? Ele Como tá você falou também, lidar com a dor e sofrimento, né? exatamente, a formação do caráter, a formação do ser humano, do cidadão. Você se formar para a vida, né? E hoje, muita gente já vê que a massa muscular, ela é fundamental para lhe dar longevidade. Então, quanto mais você se fizer agora, se preparar agora, mais a chance de você ter uma velhice, né? Uma vida mais longa e confortável, né? Você quer ter conforto, você quer ter qualidade de vida. Não adianta nada você chegar com 100 anos e você não tem qualidade de vida nenhuma. Sim. Então você tem que ter qualidade de vida. E eu acho que o esporte ele traz muito isso. E é muito importante também esse investimento, né? Pela causa do esporte. Que, assim, por mais que hoje esteja crescendo, né? Mas ainda falta Falta muito, cara. Uma coisa que a gente fala muito, a gente comenta no meu ciclo, né? Que Parnaíba, ele pode ser um celeiro de grandes atletas, porque você tem tudo que você precisa para praticar um esporte. o clima, né? Que O você falou. clima ajuda, né? O clima mesmo. Não é uma cidade tão perigosa, né? O índice de violência não é tão ruim como grandes centros. Você tem praia, você tem lagoa, você tem areia, você tem asfalto, você tem N possibilidades de fazer aqui. Então, você escolhendo qualquer um dessa gama de esportes que tem e tendo um incentivo, né? Que também realmente precisa. De um tempo para cá já teve algum momento de competições, e corrida, você vê que está tendo corrida quase todo final de semana. E é teoricamente plano também, né? Não é Exato. Não, aqui a gente é muito privilegiado. A nossa região é muito verdade. privilegiada em relação a tudo. Então, agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? A Sim. gente tem que querer e abraçar o esporte, não precisa ser levado tão a sério, não precisa ser uma coisa quase profissional. Não. Você praticar uma atividade física regular, você vai ver a diferença na sua vida. Sim. E como você falou que constrói cidadãos, né? Então, com certeza isso se também na sociedade como um todo. Com toda certeza. O esporte, ele molda muito o caráter. Então, você tendo esse incentivo no esporte, você vai colher lá na frente profissionais melhores, cidadãos melhores, pessoas que vão ter um senso diferente, né, do que você não tiver incentivo nenhum. Sim. Aí você falou também da questão das praias, né? E daqui, quais são os esportes aquáticos que você
você pratica quando não tá? Bom, Eu já o vi. único esporte que eu fiz assim, mais foi a natação, né? E também foi um tempo caiaque. Pratiquei muito caiaque por causa da influência da minha mãe. O pessoal até fala muito, Mas eu Patrick, digo, tu mora na praia, tem um kitesurf. Eu nunca tive essa vontade. Tenho muitos amigos que fazem, mas ainda ficou essa promessa de eu fazer, também para experimentar. entendi. Então é isso, Patrick. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter encaixado ali, que eu sei que a rotina é muito apertada, né? Então, não só dos treinos, mas também do trabalho. Você trabalha fora também. E prazerzão. E pode, por favor, se divulgar aí. Eu que agradeço, né? Eu agradeço o convite. Eu acho que toda a oportunidade que a gente tem para falar no esporte, para incentivar o esporte, eu acho que é válido, é importante. E é isso, a gente tem uma cidade maravilhosa, a gente já tem muitas empresas muito boas aqui em Paraíba, empresas que investem no esporte aqui. Particularmente, eu tenho grandes parceiros que me ajudam também, né? Que a gente sozinho a gente não consegue. Tem um hotel Iberê que sempre me ajudou desde tempo de moto, sorveteria Araújo. E agora Carson Mais tem entrado, que é uma empresa nova agora em Paraíba, mas que tem grande potencial. E eu creio que o cenário de esporte aqui em Paraíba vai melhorar muito em 2025. A gente já tem alguns projetos aí para divulgações e tudo. Então a gente tem tudo para melhorar ainda mais esse cenário de esporte em Paraíba. Sim, tomara que dê muito certo, porque uma coisa leva a outra, né, no final das contas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Você que assistiu. Se motive a fazer essa atividade física, realizar o desafio que o Patrick falou sobre aquela meia hora diária. Você com certeza tem esse tempo, é só uma questão de organização mesmo. E de começar também, né? E como falou, acho que foi 2 meses, se não me engano, tem essa disciplina também. E é isso. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, se mova. E é isso aí. Até mais.